Pai Santo, Pai querido, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te somos gratos. Muito obrigada pela tua presença no nosso meio. Muito obrigada porque seu nome é maravilhoso, porque o nome de Jesus é poderoso, porque o nome de Jesus destrói todas as hostes das trevas. Muito obrigada porque nenhuma arma forjada contra a tua igreja prospera, porque maior é o Senhor que está em nós. Nós te louvamos no dia de hoje, Pai. Queremos continuar na tua presença, queremos que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o teu Espírito se manifeste de uma forma grandiosa no meio do teu povo. Meu Deus, que nós sejamos tocados pela tua presença e que nós possamos tocar o teu coração com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa fé, com o nosso entusiasmo, com a nossa perseverança. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma conta da tua igreja. Nós abarramos em nome do Senhor Jesus toda oposição do diabo e ordenamos: saia do nosso meio. Nós declaramos a liberalidade do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fala aos nossos corações, a começar de mim, Senhor. Fala ao meu coração. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir mais e mais de ti, eu quero saber o que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Então usa a tua palavra, usa a minha boca. Eu quero me despojar de mim mesmo, eu quero que o Senhor me encha, Espírito Santo de Deus. Eu quero a tua unção sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus, para que a paz, a harmonia, o amor, a fé, a perseverança, a continuação da tua obra seja feita aqui no nosso meio. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Glórias ao teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Só um pouquinho para eu tomar um fôlego. Ai, glória a Deus. Mas é bom louvar o Senhor, né? Não é muito bom? Nossa, é muito bom louvar o Senhor. A Rafa estava contando que tem um menininho, eu contei até na vigília aqui. Pode sentar. Aí, tem um menininho lá na igreja que ela está frequentando. E ele tem 8, 9 anos. É uma criança, né? Mas nunca é demais para louvar e para engrandecer o nome do Senhor, né? Não tem idade. Os idosos fazem, os jovens fazem, os adolescentes fazem. Sentir a presença do Senhor, basta querer, basta buscar, e Ele faz. E a Rafa falou que ela vai no louvor lá e ela também, quando ela vê esse menino cantar, diz que o coração dela chega, palpita, porque ela se arrepia, porque ele canta com um fervor, ele canta com uma fé. Ela falou assim: mãe, ele canta com um fervor tão grande que toca o coração da gente, imagine o do Senhor. E aí ela chegou no final do culto e foi para ele e falou assim: ai, continue cantando assim, porque você canta muito bem. Ele, como uma criança, ele podia ter dito o quê? Ah, muito obrigado, realmente eu gosto de cantar, né? Ah, que bom, vou continuar cantando. Mas aí qual foi a surpresa da Rafa? Que quando ela falou assim, continue cantando desse jeito, ele falou: Jesus é maravilhoso! Jesus é maravilhoso! Então ele sentia pelo Espírito Santo de Deus que Jesus era maravilhoso, e ele cantava para esse Jesus, como nós devemos cantar para tocar o coração do Senhor. Tocar o coração do Senhor como Maria tocou. Ela falou a mesma coisa que Marta. Ela disse com as mesmas palavras que Marta.
Mas quando ela se jogou aos pés do Senhor Jesus, quando ela clamou e falou a mesma coisa, Jesus chorou, fez Jesus chorar, tocou o coração do Senhor. Então nós devemos tocar o coração do Senhor dessa forma. Amém? Nós podemos tocar, igreja? Amém? Nós podemos tocar o coração do Senhor. Você crê? Então diga um amém bem grande para o Senhor. Amém! Aleluia! Glória a Deus. Eu quero que vocês abram. Ai, Jesus. Quero que vocês abram a palavra de Deus em Salmo. Salmo 139. Nós vamos ler um pouquinho desse salmo, mas eu não vou falar sobre esse salmo. Ontem, na reunião de jovens, foi muito maravilhoso, porque o Rafael deu uma palavra muito boa, e ele falou um pouco de José, e eu já estava pensando em falar de José aqui na igreja, e eu falei, Rafael, pegou minha palavra, hein, Rafael? Mas a palavra é sempre nova, é sempre diferente, sempre Deus tem uma coisa nova para nós. Amém? Então vamos ler Salmos. A gente não vai ler ele inteiro. É o Salmo 139. A gente vai ler alguns pedaços dele. Eu vou continuar minha pregação daí. Esse ventinho aqui acho que está me atrapalhando agora. Vira mais para lá. Senão eu estou sem poder segurar. Vamos lá? Salmo 139, nós vamos ler de 1 a 4, de 1 a 6. E depois... pode fechar, Samuel, obrigada, viu? De 1 a 6, e depois nós vamos ler de 13 a 16. Tá bom? Então vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. No 13, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no seu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém? Amém. Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Nós não nascemos por acaso. Você não nasceu na sua família por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não nasceu no Brasil por acaso. A palavra de Deus diz que os seus dias estão todos escritos e determinados. Quando nós éramos a substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor já nos chamava pelo nome. E nós fazemos parte, igreja, quando nós entendermos isso, que nós fazemos parte de um plano maior e absoluto, que Deus tem para a terra, que Deus tem para cada um de nós. Nós vamos trabalhar no plano micro. Deus tem um plano na tua vida, às vezes no seu trabalho, às vezes na sua família, às vezes na igreja, às vezes aqui no bairro. Nós trabalhamos de uma forma micro naquilo
que Deus tem um plano e um propósito nas nossas vidas, mas existe um plano muito maior, que Deus concebeu quando Adão pecou lá no Éden. E Deus falou assim: eu tenho que ter um relacionamento com o homem, e ele me deixou, e ele me largou, e ele foi seguir o seu próprio caminho. Nós somos feitos para ter um relacionamento com Deus. Nós não fomos feitos para andar a parte de Deus. E nós fazemos parte de um plano muito maior, que é esse plano de redenção que Deus estabeleceu para o homem. Quando ele criou, chamou lá Abraão, Isaac, Jacó. Jacó virou Israel. De Jacó veio a nação de Israel. E até o fim, até a vinda de Jesus Cristo, que veio do povo judeu. E nós temos que ter essa consciência desse plano. Nós temos que ter, porque se nós tivermos essa consciência desse plano, as coisas terrenas não vão nos afetar. Elas até vão tentar nos afetar, mas a gente vai estar olhando para uma dimensão muito mais alta, que é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Essa dimensão que é a eternidade, essa dimensão que é salvar almas, que é tirar as almas do inferno, essa dimensão que é mostrar esse Jesus, como esse menino diz: Jesus é maravilhoso. Nós temos o privilégio de conhecer esse Jesus maravilhoso. E Deus quer que você fale desse Jesus maravilhoso, que você mostre esse Jesus maravilhoso. E quando Deus chamou cada servo de Deus aqui na Bíblia, desde lá de Abraão, e foi seguindo, Ele chamou com esse propósito, para cumprir o plano de Deus, para estabelecer esse plano de redenção, para levar o homem de volta a Deus. Por isso que nós estamos aqui. Amém? E hoje eu vou falar de José, que é um personagem bíblico, que é uma pessoa que me chama muito a atenção, que eu gosto demais, pelo seu caráter, pela sua integridade, porque permaneceu firme e fiel, porque cumpriu o plano de Deus, e principalmente, porque soube perdoar quando precisava perdoar. Não ficou com aquela com aquela picuinha com os irmãos, não. Podia, tinha todos os motivos, mas não ficou. Soube perdoar, soube levar, soube focar na eternidade. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Gênesis 30. Nossa, está ainda voando tudo aqui. É esse? Pode desligar ele. Gênesis 37. Vamos ler. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez-lhe uma única túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no, e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, e o relatou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras.
Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-lhe ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que teves? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Amém, igreja? José tinha 17 anos, era um adolescente, como outro qualquer. Imagina a vida de José, eu sempre fico pensando nisso. Jacó tinha a mulher da vida dele, que era Raquel. Trabalhou para Labão 7 anos por Raquel. Aí Labão pega e dá a Lia, falou: não posso dar mais nova antes da mais velha, então você fica com a mais velha. Aí ele: então eu vou trabalhar mais 7 anos, porque Raquel é a mulher da minha vida. Trabalha por Raquel mais 7 anos. Aí Raquel vai ter Benjamim, que era o segundo filho, morre no meio do caminho. Ficou Benjamim e José órfãos de mãe, porque tinha a Lia, tinha as concubinas. Mas, igreja, não é a mesma coisa. Mãe é mãe, né? Mãe cuida, mãe sabe, é uma coisa simbiótica, né? Você está ali sempre que precisa para o seu filho, né? Então, Jacó tomou esse lado de mãe, e ele cuidava de José, e ele protegia José, e ele super protegia José, o que não era bom, porque isso fazia com que José não só ficasse muito mimado, mas fosse também odiado pelos irmãos, por ciúmes, por inveja. Mas Deus tinha um plano para José independentemente disso. Amém. E era um plano muito maior, e é isso que eu quero que vocês percebam. Quem olhasse para José podia falar assim: ah, mas ele é uma pessoa, sabe, mimada. Ai, mas ele é isso, mas ele é aquilo. Ai, olha o que ele faz, ele conta tudo dos irmãos para o pai, ele vai lá olhar e conta. Mas Deus não estava olhando para isso, Deus estava olhando para o plano que estabeleceu para José. Amém. Amém, igreja, esse mesmo plano Deus estabeleceu para nós também. Aí José, ele tinha um dom. Ele tinha um dom. E ele sonhou. E nós vamos ver mais na frente que o sonho dele se concretizou, porque foi um sonho profético. Porque foi um sonho que Deus havia dado para ele. Mas nesse contexto todo, a palavra de Deus diz assim: teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Os irmãos já estavam enciumados. Os irmãos já estavam com inveja. Sabe que a Bíblia fala da inveja? A inveja é pior do que a ira. A ira, uma pessoa irada, ela já pode matar uma pessoa, porque ela perde a razão. E quando nós perdemos a razão, por isso que a Bíblia diz que nós temos que ter o que? Autocontrole. Autocontrole, porque nós somos humanos, mas Deus já nos deu poder para controlar a nossa vida. E aí, o que a Bíblia fala da inveja? Que a inveja é pior do que a ira. E ainda fala o seguinte: quem a resistirá? Por isso que no meio do povo de Deus não pode haver nenhum sentimento desse tipo. Porque a própria Bíblia relata: quem a resistirá? Só que aqui José estava envolto nesse contexto de inveja, nesse contexto de ciúmes, nesse contexto de superproteção. Só que no meio disso ele ainda teve um sonho para complicar mais tudo. Ele sonhou que toda a família atava feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Quer dizer, eles falaram: está pensando o quê? Que com essa arrogância toda, que a gente vai se inclinar perante você? Você está pensando que você é o quê? E isso alimentou mais aquela ódio, mais aquela raiva, mais aquele rancor, mais aquela mágoa. Nós temos duas opções, igreja.
Ou nós alimentamos a raiva, ou nós alimentamos a mágoa, ou nós alimentamos a falta de perdão, ou nós alimentamos a picuinha, ou nós alimentamos sentimentos vis, ou nós alimentamos o amor, ou nós alimentamos o perdão, ou nós alimentamos a graça, ou nós alimentamos a misericórdia, ou nós alimentamos aquilo que Deus tem para nós. Amém. Nós temos sempre duas opções: ou a gente segue pelo caminho certo, ou a gente pega um atalho. Ou a gente alimenta bons sentimentos, ou a gente alimenta maus sentimentos. Mas Deus manda a gente alimentar bons sentimentos, porque é a nossa libertação, não é para o outro, é para nós. Amém. É para nós. E José, nesse meio de caminho, ele teve esse sonho. Ontem nós estávamos falando na reunião que Deus fala. Cada pessoa tem seu jeito e modo de Deus falar, né? Uma vez a Gisele passou uma mensagem para mim. Ixi, falei o santo, Gisele. Eu só falo o milagre, mas não falo. Agora eu falei. Mas não tem nada demais, é até muito bonito. A Gisele falou que estava meio chateada. E ela estava orando, ela começou a orar, olhando pela janela. E de repente surgiu um arco-íris gigante assim no céu. E ela sentiu Deus falando assim para ela: te aquieta, quieta o teu coração, porque eu estou no controle da tua vida. Amém. Depois de toda a tempestade, surge o arco-íris, o sol volta a brilhar. Deus tem as suas maneiras de falar. Aqui ele falou com José em sonhos. Com a Gisele, ele falou por intermédio do arco-íris. Tem tantas outras maneiras que Deus fala. Uma vez Deus usou o Mateus, meu filho com 5 anos de idade, para falar comigo. Eu já contei isso aqui. A gente estava com um problema na fábrica do pai do Hélio. Eu estava muito triste naquele dia, muito chateada, assim. E eu liguei para minha mãe, eu comecei a chorar, e eu comecei a falar: Senhor, o que a gente vai fazer? O Senhor tem que dar uma luz, o Senhor tem que iluminar. E aí meu filho tinha 5 anos, e a gente conversando, eu e minha mãe batendo o maior papo lá, e o Mateus pegou o telefone e começou a cantar com aquela vozinha. Ele era gordinho assim, fofinho, 5 anos, nem falava assim direito. Ele começou: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. E aquilo eu também senti, a mesma coisa que a Gisele. E a minha mãe também sentiu. Na hora a gente começou a falar em línguas, caiu um fogo, mas caiu um poder, e a gente começou a orar, e a gente começou a falar em línguas, porque Deus estava falando comigo. Eu não estou alheio ao seu problema, eu estou vendo tudo o que está acontecendo. Eu sou um Deus de milagres ainda hoje, eu sou um Deus de poder ainda hoje, eu sou um Deus de vitória ainda hoje, eu sou um Deus de graça ainda hoje. Igreja, eu senti Deus falando comigo. Então Deus tem suas maneiras de falar, né? Deus fala muito comigo, assim, em sonhos também. Às vezes sonhos que parecem meio parábolas, que aí eu só vou descobrir uns tempos mais para frente. E às vezes sonhos que acontecem na hora, né? Estava contando até aqui na reunião das mulheres, a gente até deu risada. Eu tinha um tio que ele montou um negócio, e aí eu tive um sonho. Eu sonhei que ele chegava para minha mãe e falava assim: vamos lá no supermercado, porque o negócio era de comida e ele estava iniciando o negócio. Vamos lá no supermercado e aí no meu sonho ele comprava no cartão da minha mãe, comprava. E aí, num outro lado do sonho, eu via minha mãe com as mãos na cabeça, assim,
olhando o extrato do cartão que tinha vindo, tipo, não vou dar conta, né? Aí, todo dia eu ligo para minha mãe de manhã, a primeira coisa que ela me pergunta, ela fala assim: bom dia, filha, você dormiu bem? Você sonhou? Aí eu falei: mãe, sonhei, tive um sonho bizarro. Os meus sonhos, quando são bizarros, aí que eu tenho medo. Aí eu falei: tive um sonho, eu sonhei que o tio vinha te levar no supermercado, ele comprava, e depois você ficava doida para pagar o cartão. Meu Deus do céu, Paulo, seu tio tá vindo para cá, para me levar no supermercado. Aí eu falei: mãe, então dá fuga, porque Deus já está falando. Deus já está falando que é emboscada. Vai te emboscar e a coisa vai ficar feia. Dá fuga logo, porque para Deus mostrar isso assim, com esse grau de assertividade, é porque é para correr, para não dar problema mais. E aí, vejam bem, igreja, como Deus é presciente. Ele fala conosco, que a gente tem que buscar o Espírito de Deus para saber ouvir quando Deus fala, para saber ouvir quando Ele quer falar conosco. Meu tio, aí minha mãe pegou um dinheiro que ela tinha lá em casa, aí falou assim: olha, eu vou te dar esse dinheiro aqui, você vai... Mas como assim? Você não vai mais no supermercado comigo? Não vou mais no supermercado com você. Você pega esse dinheiro aqui todo e você leva e você faz suas compras. Aí tá bom. E era bastante dinheiro, né? Era até um montante considerável. Aí, o que aconteceu? Meu tio faleceu, o negócio não vingou, e ainda o freezer, que estava, os freezers todos cheios de comida, ele ficou doente de repente e foi rápido, e ele faleceu. E os freezers todos cheios de comida, alguém desligou do coiso, então estragou tudo. Não sobrou absolutamente nada. Quer dizer, o que Deus queria com isso? É porque Deus nos ama, igreja. Deus nos ama. Então a gente tem que buscar o Espírito Santo de Deus, buscar estar perto de Deus para poder ouvir a voz dele quando ele quer falar conosco, quando ele quer nos livrar, quando ele quer nos abençoar. Ele usa seja o que for para falar com você. Agora, se você estiver desatento, se você estiver, com foco em outra coisa, se você estiver alimentando sentimentos ruins no seu coração, você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai escutar o que Ele tem para você, você não vai ver o que Ele tem para a sua vida. Então você tem que procurar buscar o Senhor, né? E aí uma outra vez também foi com a minha mãe. Deus gosta de ir. Aí foi também outro sonho bizarro. Tinha uma pessoa que morava no exterior e essa foi mais bizarra ainda. Tinha uma pessoa que morava no exterior, aí eu sonhei, minha mãe morava ainda no apartamento, eu sonhei que essa pessoa tinha vindo para o Brasil, estava com uma outra pessoa na sala da minha mãe, falando mal, mas metendo pau nela assim, falando. E eu estava assim, de espectadora no sonho, né? E eu só ouvindo lá, falando. Aí, quando acordou: bom dia, filha, tudo bem? Sonhou? Eu falei: mãe, sonhei uma coisa absurda. Você não vai nem acreditar o que eu sonhei. Eu falei: eu sonhei que fulano veio do exterior e estava com outro fulano na sala, mas metendo pau em você, mãe. Olha que coisa absurda. Ela falou: pois o fulano acabou de chegar do exterior e o outro fulano foi buscar ele no aeroporto e eles estão exatamente na sala enquanto eu estou aqui me arrumando no quarto para ir lá na sala recebê-los. Deus é dedo duro também. Olha, gente, é uma coisa impressionante. Vale a pena servir esse Deus, não vale? Amém. Aí eu falei: mãe, então prepara o ouvido, porque já deve estar roxo, porque estava uma falação só. Deus não é manso, não. Deus nos ama, igreja. Ele ama como um pai. Um pai cuida. Uma mãe cuida. Mãe disciplina. Pai disciplina, porque ama. Deus é a mesma coisa conosco. Ele ama, Ele disciplina, Ele tá conosco.
Então, assim, para cada pessoa, Deus tem uma forma de fazer e de falar, né? Aqui na vigília, numas 2, 3 vigílias, antes até, eu nem me lembro mais, e Deus fala das mais variadas formas. É isso que eu quero mostrar para vocês, como vale a pena servir a esse Deus. Aí, naquela semana daquela vigília, eu acordei de madrugada falando assim: eu perdoo fulano e fulano em nome do Senhor Jesus. Eu acordei gritando isso. Aí eu falei: ixi, acho que já lá vem confusão do cão. Aí vem aqui, quem estava na vigília, lembra, né, do que eu falei? Porque eu contei aqui que eu tinha tido isso, tal, e até oramos, até orei para que Deus não permitisse que nada acontecesse, que não tivesse nenhum engano de Satanás. Mas aí, passa-se o tempo, às vezes não acontece na hora. Mas 2, 3 meses depois, 1 mês depois, aí acontece. Mas Deus já queria alertar o quê? Não olhe para nada. Foque o teu olho na eternidade. Porque o diabo gosta de fazer confusão. Mas a gente tem que se firmar naquilo que é eterno, igreja. A gente tem que se firmar naquilo que vale a pena. A nossa vida é curta, é muito curta. Você vai viver 120 anos, 80, 90, 120, você não sabe o dia que Deus vai te chamar. É como um sopro, a Bíblia diz, é como um sopro. Então aproveite os bons momentos para fazer a obra de Deus. Aproveite os bons momentos para ter sentimentos bons, sentimentos dignos, abençoados em Cristo Jesus. Amém. A se aperfeiçoar em Cristo, a fazer essa obra crescer. Amém. A levar essa obra adiante. Amém. A tirar as vidas do inferno. Amém. Esse é o grande plano que Deus tem para cada um de nós. Esse é o grande plano que Deus tem para mim e para você. Amém? Amém? E aí, uma coisa que me chama muito a atenção, José foi, todo mundo aqui deve saber a história de José. Os irmãos estavam com muito ódio, jogaram ele numa cisterna para morrer. Aí Rubens se desesperou e falou: não encosta a mão nele. Eu vou ali. E Rubens pensando no que fazer para não matar José. E os irmãos: vamos matar. Nós não queremos esse José, vamos matar. E aí passou uns mercadores ismaelitas. E eles falaram: não vamos matar José não. Vamos vender ele como escravo. E venderam José como escravo para o Egito. E José foi. Agora na Bíblia você não vê José reclamando. Ele tinha 17 anos. Ele devia estar amedrontado. Ele devia estar se sentindo humilhado. Ele devia estar se sentindo abandonado. Ele devia estar se sentindo rejeitado. Porque ele era um adolescente como qualquer outro qualquer. Cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. Mas ele se firmou em Deus, igreja. Amém. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só temos Deus. Muitas vezes você pode passar por situações que você tem que se firmar em Deus mesmo, porque você só vai sobrar Ele para você. E para José só sobrou Deus. Ele não tinha mais família, ele não tinha o pai carinhoso, cuidadoso. O pai que era super protetor. Ele não tinha mais ninguém. E aí, ele foi para a casa de Potifar. E eu quero só ler esse versículo para vocês. Que diz aqui, ó: o Senhor era com José. 39:2. Que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele,
e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele. Amém, igreja? O Senhor era com José. Alguém poderia olhar para a vida de José e falar: nossa, esse cara é um coitado. Deus também abandonou ele, porque imagina, foi vendido pelos irmãos, abandonado por todo mundo, foi lá para casa, para o Egito. Mas Deus olhou do céu e falou: não, ele é um abençoado, porque ele vai fazer parte do meu plano. Amém, igreja? Amém, glória a Deus. E José foi. Ele saiu com 17 anos. Passou pela casa de Potifar. Passou pela prisão. Deus fez ele interpretar 2 sonhos. Ele falou: o copeiro teve um sonho, o padeiro teve um sonho. Ele interpretou. O copeiro voltou para Faraó e o padeiro foi enforcado lá e as aves comeram as carnes dele. E ele falou: lembra de mim. Aí um dia Faraó tem um sonho. E nenhum mago pode interpretar o sonho. Mas quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Ele cumpre até o fim. Não importa se os outros achem que é coitado, é um amaldiçoado, coitado, é um... Não, se Deus tiver um sonho na vida da pessoa, Ele vai cumprir. E aí, ele estava... Faraó sonhou, 7 vacas magras, mirradas, comiam as 7 vacas gordas, e 7 espigas mirradas comiam as 7 espigas gordas. E José interpretou o sonho e falou: olha, serão 7 anos de grande bonança aqui no Egito, 7 anos de grande fome, então a gente tem que guardar tudo nesses 7 anos para poder ter para os anos de fome. Faraó achou aquilo maravilhoso, falou: nossa, esse homem tem a sabedoria de Deus, tem a sabedoria dos céus. Colocou José como o segundo homem do Egito, de escravo para o segundo homem do Egito. José passou pela prisão, José foi injuriado, José foi caluniado, José foi abandonado, mas o plano de Deus se cumpriu na vida dele, ele foi forjado, porque quando nós temos e vamos receber maiores responsabilidades, nós precisamos muitas vezes ser forjados, para sermos firmes, para sermos perseverantes, para sermos fiéis, para sermos cheios do poder de Deus. E uma coisa assim, que é o que eu quero passar para vocês hoje. Depois de tudo que esses irmãos fizeram, José tinha motivo ou não tinha motivo, igreja? Pensando racionalmente, como pessoas racionais, ele tinha muito motivo para detestar esses irmãos, para se vingar desses irmãos, para colocar esses irmãos, sabe lá Deus aonde. E poder também, porque ele era o segundo homem do Egito. E a terra de Canaã começou a ter fome lá. E Jacó falou: vai para o Egito, porque vai comprar alimento no Egito, porque eu sei que lá no Egito tem alimento. José podia ter falado: não vou vender alimento para vocês, porque eu sou fuinha, então eu sou vingativo, então eu vou me vingar de você. Não, mas o povo de Deus não é vingativo, o povo de Deus não é fuinha, o povo de Deus é um povo abençoado, é um povo que perdoa, é um povo que tem sentimentos bons. E eu quero só ler para finalizar. Teve toda uma estratégia, mas não vou ler aqui que vai ficar muito grande. Eu quero ler com vocês só a parte assim que eu leio, eu choro. Gênesis 45. Quando ele encontra os seus irmãos, aí tem toda uma estratégia, põe lá o dinheiro, aí manda buscar Benjamim, porque ele queria ver o irmão caçula, que ele não via há 13 anos. Né? E aquilo tudo eu acho que devia estar um turbilhão em José, sabe? Eu acho que devia passar pela cabeça dele tudo. Passava as coisas que ele sofreu, né? O que fizeram com ele. Ele foi separado
preparado de vivenciar 13 anos com o pai, de vivenciar 13 anos com o único irmão que ele tinha. Ele já não tinha mãe. Então ele foi levado de uma forma horrorosa. Então imagina o turbilhão que passava na cabeça de José, ao olhar aqueles irmãos, a lembrar de tudo, a perceber. Mas aí, igreja, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ele não ficou no terreno. Ele viu o grande plano de Deus que Deus tinha para a vida dele. E ele entendeu que Deus tinha um plano maior para a vida dele. E ele olhou para os irmãos e ele não viu tudo que ele tinha passado, tudo que os irmãos tinham feito. Ele viu o grande propósito de Deus na vida dele, que era bem maior. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje para isso. Por favor, igreja, olhe para o plano maior que Deus tem para cada um de nós. Glória a Deus. Olhe para o plano de Deus que Ele tem e para o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? Então vamos ler, porque é muito bonito. Disse José, 45:4. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. Ele se apresentou, ele falou: olha, eu sou José, que eles não tinham reconhecido. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Isso é um servo de Deus. Isso é um servo de Deus. Ele tinha todos os motivos do mundo e mais um pouco. Mas ele não olhou para isso, não. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Aí ainda falou mais. Veja só. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Ele enxergou o plano maior de Deus na vida dele, o propósito que Deus tinha na vida dele, igreja. E não reteve o seu olhar no plano terreno, mas ele reteve o seu olhar no plano espiritual, no plano de redenção que Deus tem para o homem. Amém, igreja? Porque já houve 2 anos de fome na terra. Deus já tinha mostrado. Deus tinha mostrado. Deus tinha revelado. Mas ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Amém, igreja? Olha que coisa linda. Eu quando leio isso eu choro. Eu choro de emoção de ver uma coisa dessa. Porque ele não se ateve aqui no que esse fez, no que aquele fez, mas ele olhou para a eternidade. Aleluia. Ele olhou para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Às vezes a gente fica comendo migalhas aqui, e Deus tem um bolo espiritual esperando, um banquete maravilhoso para cada um de nós, igreja. Assim não fostes vós que me enviastes para cá. Ele tinha plena consciência, porque ele entendeu. E sim, Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores. Você imagina a emoção desse homem, depois de tanto tempo longe do pai.
Habitarás na terra de Gósen, que era a melhor terra do Egito, era a terra que manava leite e mel, uma terra que tinha alimento em abundância. E estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. E aí disse José: eu te sustentarei. Sustentarei aquele povo que tentou matá-lo, que vendeu ele para o Egito, que fez coisas horríveis e abomináveis. Mas eu te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não empobreças, tu e a tua casa e tudo o que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto. Apressai-vos, e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçado com ele, chorou também Benjamim. E José beijou a todos os seus irmãos. Beijou, abraçou, amou, e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Não é lindo, igreja? A gente não se envergonha, muitas vezes. Nós temos que ser assim, ó. Igual José, que viu um plano maior. Como eu falei, você não nasceu por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está nessa igreja por acaso. Você não está na sua família por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um plano para cada um de nós. Em vez de ficar no plano terreno, vamos subir um pouquinho. Vamos ver o plano espiritual que Deus tem para nós. Sabe? Às vezes dá preguiça. Dá preguiça. Porque a gente tem que estar ali, olhando para o plano espiritual. Em vez de ficar aqui. Dá preguiça, dá muita preguiça. A gente tem que olhar lá para cima. Vamos aprender com José? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma coisa maravilhosa, não é uma palavra maravilhosa? Vamos aprender com esse grande homem de Deus, que salvou o povo de Israel de ser dizimado da fome, porque Deus tinha um plano maior, que era a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que nós estamos aqui hoje. Porque Jesus veio, porque José se sacrificou um período, salvou Israel, e foi. Jesus veio por intermédio do povo judeu. E 2000 anos depois, nós estamos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus por isso. Então, abaixa a sua cabeça. Abaixa a sua cabeça e fale: Senhor, eu quero estar igual José, um plano. Eu quero poder enxergar o teu plano espiritual. Eu não quero ficar nesse plano terreno aqui, cheio de picuinha, cheio de nhanhanhó, cheio de coisa que dá preguiça. Não. Eu quero estar no plano espiritual. Olhar para o alto, olhar para a eternidade, olhar para o Senhor. Diga isso para o Senhor. Você e Ele. Eu vou pedir para o pessoal do louvor vir aqui. Não cantar.